Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que nos assistem e participam conosco nesta manhã de domingo, deste culto do última semana, do último domingo desse mês de junho. Nós louvamos o Senhor e agradecemos a Deus por estarmos reunidos mais uma vez como igreja do Senhor Jesus, com o propósito de oferecer a Ele este culto de adoração, de louvor. E queremos que você que está aí em casa nos assistindo, que você possa, junto conosco, estar nesse mesmo espírito de adoração e de louvor de todos quantos se encontram em toda parte, em todo lugar, reunidos em nome de Jesus para oferecer a Ele este culto de adoração. Então, que possamos ter um culto abençoado e que você seja muito bem-vindo a estar participando desse culto da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho, aqui no Rio de Janeiro. Deus os abençoe. Bom dia, irmãos. Estamos de volta hoje, domingo da manhã, culto da manhã. Estamos neste dia, esse quarto domingo do mês, sendo também o domingo do tempo comum do calendário litúrgico. E nós estamos hoje aqui representados pela cor vermelha, que é a cor que representa esse tempo no calendário litúrgico. E nessa manhã queremos juntos adorar e bendizer o nome do Senhor nesses tempos que têm sido tão difíceis para nós, mas sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quando nós estamos em dificuldades, correndo perigo, com medo, Ele nos atende, não como num passe de mágica, sem que tenhamos de fazer nada, mas nos ajuda e nos livra, dá segurança e força para enfrentar os problemas, lutar, e com isso sermos bem-aventurados, felizes, mesmo em meio às circunstâncias. O hino que vamos cantar nessa hora é o hino de número 409 do nosso Salmos e Hinos. Ele nos ajuda a entender e a nos dizer, juntamente com o salmo que vamos ler a seguir, que é o Salmo 34, que fala de segurança. Essa semana eu ouvi uma mensagem baseada nessa segurança, até pensando nesse hino de número 409 dos nossos Salmos e Hinos. Vamos nos apegar a essa segurança que é Jesus Cristo. Vamos nos juntar em oração aí onde você está, na sua casa, nesse tempo de adoração. Nessa manhã, queremos pedir ao nosso Deus que seja conosco, que continue sendo a nossa segurança. Salmos e Hinos de número 409. Canta minha alma, canta ao Senhor.
na luz, sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos cantar, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta Jesus, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, por Ele vives hoje na luz. Cante, canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até esqueci de mencionar que hoje, pela primeira vez, estou junto com a Ilma aqui nesse altar de adoração, né? Nesse novo altar de adoração da nossa igreja. É um prazer estar aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor e juntos fazermos a leitura que se encontra lá no Salmo 34, dos versos de 1 a 8, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Com canções e ações de graça, venham ao Senhor louvar, feliz em sua presença, celebrando a Cristo, o grande Rei. Louvem-no com danças e palmas, louvem-no com seus corações. Todo ser que respira, expresse o seu louvor de todo o coração. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna.
Esse cântico exalta a Cristo. Esse cântico exalta a Cristo, Criador de tudo aqui. Então venha e prostre-se a Ele. Levante suas mãos. Levante suas mãos em adoração. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo que Ele é soberano, dizendo que Ele é grandioso. Adore ao Criador, aquele que deu a vida por você, amém? Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo. Comigo também. Esse amor tão grande, eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Vamos glorificar o nome do Senhor, dizendo que Ele é fiel. Amém? Gabriela, louve o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Porque tu és a mim. fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nesse momento nós estaremos meditando na palavra de Deus. Estaremos lendo um texto e trazendo a reflexão para nós nesta manhã. Eu quero ler alguns versículos do livro do profeta Isaías, capítulo 41,
quando ele diz assim, a partir do versículo 1: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam? E que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó, e com seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharão. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremerão. Aproximaram-se e vieram. Um a outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Esse capítulo 41 do profeta Isaías, ele começa de uma forma majestosa, grande. As pessoas são todas elas convidadas a se calar, a ficar em silêncio diante da majestade de Deus, do poder de Deus. É esse convite que o profeta faz. Ele quer falar a todas as pessoas. Deus quer falar a todo mundo. E aí ele usa essas expressões: todas as ilhas e todos os povos da terra se calem, porque agora o nosso Deus, aquele que é o nosso Senhor, ele agora vai falar, ele vai dizer quais são os seus propósitos, quais são os seus planos. E aqui a mensagem não é meramente uma mensagem para Israel, mas é uma mensagem para todo mundo. É uma mensagem para todas as nações, com um convite para que não apenas ouçam essa mensagem, mas que respondam algumas perguntas que são pertinentes. Então o autor apresenta uma pergunta a ser resolvida. E a pergunta é essa: quem é aquele que suscitou e aquele a cujos passos segue a vitória? Quem é esse que faz essas coisas? Quem é esse que concede a vitória? Historicamente, os judeus, os hebreus, podiam pensar assim: isso é uma referência a Ciro, que foi aquele que haveria de ser levantado para trazer a libertação. Nações inteiras foram entregues a ele, os reis se submeteram a ele e foram transformados por ele pela espada. Mas Isaías mostra, como profeta de Deus, que a mensagem vai muito mais além, que a mensagem é extemporânea, que todas as pessoas são chamadas para cumprir o juízo de Deus, mas o Senhor é Ele que está por trás de todas as coisas, da ordem de batalha. É Ele que suscita todas essas coisas. A pergunta é: quem é que tem operado e quem é que tem agido? Ainda que pareça que são os governantes da terra, ainda que pareça que são aqueles que detêm o poder em nosso tempo, mas aqueles que temem o Senhor devem saber que por trás de todas as coisas está o Senhor nosso Deus, aquele que comanda, aquele que dirige, aquele que governa de fato, aquele que tem o poder nas suas mãos. Quem fez e quem faz todas essas coisas é o Senhor, aquele que é desde o princípio e tem chamado todas as gerações à existência. Ele está com os primeiros
e ele está com os últimos. E ele mostra como as pessoas se animam umas às outras, e deve fazer isso quando isso é necessário. As pessoas devem buscar alento, umas devem animar as outras nas horas mais difíceis da nossa existência, mais difíceis da nossa vida. Devemos dizer às pessoas: olha, tenha ânimo. E nós vivemos um momento, uma fase em que quanto essa palavra ela é necessária, quanto essa palavra é importante a gente dizer assim para as pessoas: tenha ânimo. Realmente, de fato, não negamos que os tempos são difíceis, que as horas são difíceis, mas é preciso estarmos juntos e ajudar uns aos outros. Então o profeta apresenta aqui um Deus que governa, um Deus que controla, um Deus que comanda, mas ao mesmo tempo um Deus que ele nos traz o seu consolo. Ele trouxe juízo sobre Israel. Na hora que foi preciso, na hora necessária, ele veio com juízo sobre aquela gente. Mas agora ele chega com a palavra de conforto. E aí 3 imagens de consolo são apresentadas aqui nesse capítulo 41 de Isaías. Primeiro, ele apresenta o servo vitorioso. E esse servo vitorioso aqui começa com a nação de Israel, chamada de diversos lugares do mundo, vindo de toda parte. Mas é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, que hoje é a sua igreja. O servo é chamado e reafirmado diante de Deus. Esse servo é aquele que é seguro pela mão de Deus e que vê os adversários do Senhor sendo vencidos, sendo derrotados. Deus diz aos seus: não temais, eis que eu estou contigo. Todos que estão indignados contra ti e todos aqueles que se levantam contra ti serão envergonhados e serão reduzidos a nada. Todos os que contendem contra o povo, contra a igreja de Deus. A igreja de Deus é invencível, não porque ela é uma igreja e ela está aí por si própria. Ela é invencível porque ela é do Senhor Jesus. Podem atentar contra ela de todas as formas, mas a igreja, ela persiste. A igreja, ela continua. A igreja, ela vai indo na força do Senhor, vai caminhando e vai vencendo as suas guerras, as suas lutas, as suas dificuldades. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja do Senhor, ela é invencível. Esses que lutam contra a igreja amontoarão vergonha sobre a sua cabeça e desgraça trazendo desgraça sobre si mesmos. Porque o Senhor toma o seu povo pela sua mão e diz assim, como ele diz no verso 13: não temas, pois eis que eu te ajudo. Então esse é o servo vitorioso. Esse é o povo vitorioso. Essa é a nação vitoriosa. Essa é a igreja vitoriosa. A igreja que está nas mãos desse Senhor, que governa e que comanda todas as coisas. Segundo, ele fala, nesse capítulo, ele vai falar, a partir do versículo 14, ele usa essa expressão: não temas, ó vermezinho de Jacó, o verme transformado. Ou seja, aqui o profeta usa uma figura para expressar aquele servo, aquele cristão, aquela pessoa enfraquecida diante das lutas e das dificuldades da vida, fraco diante da opressão, fraco diante da injustiça, fraco diante dos poderes da morte, dos poderes demoníacos. E aí é chamado de verme para dizer assim, às vezes a gente se sente assim como um nada, como uma pessoa
que por si só a gente sabe que a gente não vai conseguir absolutamente nada. Mas aí vem o Senhor e diz assim: não temas, não tenha medo diante das dificuldades, porque nós temos um Deus que se mostra para nós e vem ao nosso encontro, e vem em nossa direção, e diz que temos tarefas para desempenhar. Como desempenhar a nossa tarefa? A gente às vezes pensa, diante da fragilidade humana, diante da nossa incapacidade, mas aí aparece a figura daquele que redime, a figura do Redentor, a figura daquele que agirá para a nossa transformação, para nos fazer fortes, não por nós mesmos, mas fazer fortes na força do Senhor, naquilo que Deus faz na vida de cada um. Então o verme, ou seja, essa pessoa enfraquecida, ela se torna e se transforma num debulhador. Ou seja, aquele que assume um papel de transformação, se torna num joeiro, ou seja, aquele que peneira, que tira a palha, e que depois ele será ajudado pelo vento forte, pelo redemoinho, que pode ser uma figura para o auxílio do Espírito Santo na vida do cristão, essa ruá que vem com seu vento impetuoso, na sua força, no seu poder, que vem para fazer com que aquela obra, aquele trabalho que nós estamos fazendo, seja um trabalho abençoado, um trabalho profícuo, um trabalho para o reino de Deus. Então nós somos fracos, sim, como diz esse versículo 14, mas o Senhor vem até nós pelo seu Espírito e nos capacita e nos dá condições de fazer coisas que a gente nem pode imaginar e nem imaginaria que poderíamos fazer isso, mas no Senhor nós fazemos. Terceiro, esse capítulo fala do necessitado que é sustentado. E aí está aí entre os versículos 17 e o versículo 20, né? O necessitado que é sustentado. Ou seja, o pobre, o necessitado, é impotente diante dos desafios, das adversidades da vida. Tantas adversidades, num tempo como esse que nós estamos vivendo, quanta adversidade, a busca pelo pão, a busca pelo que é necessário para a sobrevivência. Naquele contexto lá dos hebreus no deserto, era a busca pela água, a busca pela sombra, a busca pela comida. O viajante e aquele que está passando sempre tendo as suas dificuldades, e os judeus sabiam bem o que era isso naquela caminhada pelo deserto, mas a promessa do Senhor é que Ele abrirá fontes no meio dos vales e no meio dos desertos, e esses desertos serão transformados em açudes de água. A água e a sombra são as duas grandes necessidades do viajante. Então a promessa do Senhor é a promessa de que Ele abrirá fontes no meio dos vales e os desertos serão transformados em açudes, em represa, que trarão água para aqueles que estão sedentos. Árvores serão plantadas para que todos saibam que a mão do Senhor é capaz de realizar todas essas coisas. Então o capítulo nos fala desse Deus consolador, nos fala desse Deus protetor. E aqui vai entremeando entre o fato histórico da referência a Ciro, como vai aparecer a partir do versículo 25, mas
trazendo aplicação para a igreja, e aplicação da profecia para todos nós. Isso é uma referência àquele Senhor que faz todas as coisas acontecerem. Os deuses dos povos, diz o versículo 23, não são nada. Procure fazer o bem ou fazer o mal, mas não são nada e nem fazem coisa alguma. E o Senhor diz, olha, além do Senhor, não há ninguém que possa fazer como Ele. Ninguém pode contestar e ninguém pode contender com Ele, porque somente o Senhor é Deus. E aqui, o profeta Isaías, ele já vai firmando, nessa época e nesse tempo, aquela crença que logo depois do exílio seria firmada no coração de todos eles, de que há somente um Senhor, há somente um só Deus. Não há deuses senão ídolos criados pelos próprios homens, pelas próprias pessoas. Mas Deus, só há um. E Ele é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Ninguém pode contender com Ele. Por isso que Ele é o nosso refúgio e Ele é o nosso porto seguro. Nesse tempo difícil, irmãos, que nós estamos passando, nesse momento que passa a igreja, desse tempo de reclusão, nesse tempo de afastamento, nesse tempo de distanciamento, nesse tempo de crise na saúde, crise econômica, crise política, crise em toda ordem, crise em todo o mundo, e não apenas aqui na nossa cidade ou no nosso país, mas no mundo inteiro, uma crise como não se via desde há quase 100 anos. Estamos vivendo momentos difíceis, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui para reconhecer, por meio da palavra de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, mesmo em meio a essas crises e mesmo em meio a essas dificuldades. Deus é aquele que não abandona jamais o seu povo, não abandona a sua igreja, não abandona aqueles que o buscam. E essa é uma certeza que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Então é um tempo também de gente parar, não só para olhar e vislumbrar essa situação, mas um tempo para a gente agradecer a Deus, porque já vemos a sua mão poderosa em nosso meio. Ele é o Deus da promessa, é o Deus que tem falado desde a antiguidade. E aqui estamos usando um texto muito antigo, um profeta diante de Cristo, um profeta que está lá antes do exílio, pré-exílico, mas que já fala do que vai haver, já fala da libertação, já fala do tempo depois dessa época em que eles estarão tão longe, em outra terra, distantes, em Babilônia. O profeta já fala do cuidado de Deus, do ajuntar de Deus, do trazer de volta o seu povo para a sua terra, o cuidar dessas pessoas. A gente hoje pode imaginar como será bom no dia que se disser assim, olha, foi encontrada uma vacina, essa pandemia está controlada, a gente pode agora se vacinar e voltar aos nossos templos e voltar a encontrar os nossos amigos, a voltar a se congregar,
cada um nas suas igrejas, nos templos, aonde no início do ano nós estávamos reunidos e já faz tantos meses que estamos afastados. A gente já pode imaginar hoje a alegria que será nesse tempo, dizer assim, olha, vamos ter um culto e vamos nos reunir, vamos nos alegrar, sem nenhuma norma, sem nenhuma condição de protocolo de afastamento, mas a gente vai poder novamente se alegrar, vamos poder abraçar os nossos irmãos, vamos poder abraçar as pessoas, vamos poder nos alegrar juntos. Que alegria será quando isso de fato acontecer. E nós cremos que vai acontecer, porque cremos num Deus que está vendo todas essas coisas. Ele tem planos em tudo que acontece. E uma das orações que a gente deve fazer é sempre, Senhor, qual lição que tu tens a nos dar com todas essas coisas que estão acontecendo? Porque Deus sempre tem uma lição, Ele sempre tem um ensino, Ele sempre quer nos dizer alguma coisa. E qual é a lição que o Senhor tem para nós nessa época? Qual a lição que Ele tem para nós nesse tempo? O que Ele quer dizer a cada um de nós? Ele é o Deus da promessa, é o Deus que tem falado desde a antiguidade, dos dias de Isaías. É o Deus que cuidou e que cuida do seu povo, do povo que Ele mesmo escolheu para ser o seu povo. Esse povo que hoje se chama igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhado por toda a terra, igreja que nós não sabemos a quantidade dela, mas Ele sabe. Ele sabe quem é a sua igreja. Então, meus amados, há muitas incertezas em relação ao futuro. Há muitas incertezas quanto ao dia de amanhã. Isso é verdade. Há muita incerteza quanto ao andamento da vida. Isso é verdade. Incerteza como vai caminhar a igreja daqui para frente. Ou seja, a incerteza está aí diante de nós. A incerteza quanto a tudo. Mas não podemos esquecer de que o nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus que cuida, é o Deus que estende a sua mão protetora sobre todos aqueles que são seus. Então, com essa convicção, com essa certeza no nosso coração, que nós possamos, nesse tempo difícil, cumprir isso que diz o versículo 6 desses textos de Isaías 41. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos animar aqueles que estão mais desanimados, mais fraquinhos. E vamos dar palavras de ânimo. Não desanime, meu amado. Nessa hora, nesses dias, a gente em casa, às vezes, a gente fica meio frustrado, meio desanimado, meio triste, mas que a gente possa falar. E como é que eu vou falar? Não posso ir lá. Liga, dá um telefonema, passa um WhatsApp, passa uma mensagem. E basta dizer esse final desse versículo 6, ó, seja forte, meu irmão. Seja forte, Deus está conosco. O Senhor Jesus, Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco. Então que nós possamos caminhar, continuar caminhando. E Ele nos abençoará. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Tu és a vida em mim, o amor que não tem fim.
para sempre santo. Deus, tu és a vida em mim, o amor que não tem fim. Tu és Senhor e Rei, para todos sempre és santo. Deus que o mundo inteiro fez e no ventre me formou, és Senhor, és Senhor. Das estrelas lá do céu, reinas em meu coração, és Senhor, és Senhor. A solidão nunca mais. Sou levada em teus braços de amor, até o dia amanhecer. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos. Usa-me, Deus de toda a criação, que acalma o coração. Usa-me, Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel. Usa-me, usa-me, dos reis tu és sem igual. Tua paixão lavou todo o mal, e sobre o trono tu estás. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos. Usa-me.
Queremos juntos agora, com a igreja, lembrar dos nossos aniversariantes da semana. E nessa segunda-feira, quem faz aniversário é o coro Henriqueta Rosa Fernandes Braga. Ele completa 76 anos, amanhã, na segunda-feira. Então, corista, parabéns, que Deus abençoe a sua vida e que os desafios já lançados, mesmo nesse tempo, nós possamos assumir e continuar em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. No dia 2, a diaconisa Maria da Conceição Chiran, a Conceição, que também é presidente do nosso coro. A nossa irmã lá de Belfor Roxo, Celim Peixoto Mercante, a esposa do pastor da igreja de Belfor Roxo. E o Ian Davi Anselmo, no dia 2/7. Esses 3 irmãos. E no dia 3, o pastor Amielson e a Maria Cláudia dos Santos Aranha. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que possa o Senhor estar nesse tempo, em todo o tempo, abençoando cada vida, cada nome aqui mencionado, cada família representada, que o Senhor possa estar nesses tempos abençoando e dando forças, dando saúde e dando principalmente a sua presença constante na vida de cada um. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos aniversariantes que foram mencionados aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar, que o Senhor possa, a cada instante, estar presente, renovando, ajudando, fortalecendo, dando saúde, Senhor, nesses tempos tão difíceis. Dá a cada um, a cada família dessas pessoas mencionadas, a cada corista, Senhor, a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor é o nosso cântico, é a nossa salvação e que queremos servir ao Senhor com alegria, apresentando-nos diante de Ti com cânticos, com hinos, com louvor, com oração, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania. Abençoa, Pai, nós Te louvamos, agradecidos pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos num momento do nosso culto que agora nós precisamos falar dos nossos compromissos com a igreja, das nossas responsabilidades como cristãos. Temos muitas responsabilidades. E, em primeiro lugar, queria falar para os membros da igreja da responsabilidade da entrega dos nossos dízimos. Não esqueça de entregar o seu dízimo, seja por meio de depósito bancário nas contas que aparece aí, seja talvez por outra forma. Você pode entrar em contato também com a igreja por meio do telefone que aparece aí de contato com o secretário da igreja. Talvez você não faça depósito bancário, não vá ao banco, não saiba fazer uma transação bancária. Comunique-se com o secretário, converse com ele, ele vai lhe dizer a melhor forma de você fazer a entrega dos seus dízimos. Temos também a campanha, aliás, que nós fazemos todo mês para levantar recursos para a manutenção dos nossos campos missionários. E os nossos campos missionários hoje, eles são no número de 6, porque temos o campo aqui de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, no estado do Rio, e temos o campo de Avelar, Pati do Alferes. Esses campos ainda não estão funcionando, não é? Aliás, aqui na Baixada, o de Avelar já começa, não é? Lentamente a se reunir, cumprindo as determinações da cidade de Pati do Alferes. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os 2 trabalhos estão funcionando dentro dos protocolos estabelecidos. Então, tanto
na Copa Vila, como no Portal Caiobá, os trabalhos têm sido realizados. E em Goiás, Pirenópolis permanece fechada, por determinação da Prefeitura, e Anápolis já abriu também com os protocolos de distanciamento e redução do número de pessoas durante os cultos. Aqui, no nosso templo, na nossa igreja, aqui na sede, nós decidimos que vamos aguardar ainda mais um pouco. Tivemos uma reunião de oficiais no domingo passado, dia 21, e ficou decidido que nós voltaremos a nos reunir no dia 12 de julho, e nesse dia então estaremos tratando diante também do quadro em que está a cidade e a pandemia em si. Vamos então avaliar a possibilidade de retorno para o dia 19 ou para um outro dia, mas vamos estar tratando disso. Enquanto isso, continuaremos fazendo os nossos cultos semanais, os nossos trabalhos. Uma outra fonte de contribuição são as questões relativas à ação social da igreja. Então, tem dado resultado e nós queremos agradecer, porque pessoas têm contribuído também e têm se sensibilizado com a situação das pessoas que estão passando muita dificuldade. Então, no último fim de semana, que foi a semana de entrega das bolsas, nós conseguimos aqui na sede distribuirmos 43 bolsas, e a mocidade, junto com a irmã Denise Anselmo, que faz um trabalho aqui no Juramento, foram entregues 10 cestas básicas e algumas outras coisas mais. Então, enfim, nós estamos fazendo ação social e abençoando a vida dessas pessoas que perderam o emprego, que perderam a sua fonte de renda, e nós estamos sendo solidários por meio dessa contribuição. Então, se você quiser ajudar, se você quiser participar da campanha de ação social para cestas básicas para pessoas, famílias carentes, pode ligar aqui no telefone da igreja, o telefone que vai aparecer aí, e você fala aqui com o secretário da igreja, ele vai te dizer como você pode participar. Eu estou dizendo isso porque pessoas que não são da igreja, porque esse culto ele chega a toda parte, pessoas têm me procurado e perguntado: eu não sou da igreja, posso participar? Claro que a ação social e auxílio aos necessitados não tem a ver com ser membro da igreja. Basta que você se disponha, coloque no seu coração e tenha plena convicção de que o seu recurso será destinado para o fim a qual você está designando. E, finalmente, lembramos aos irmãos, membros da igreja, da nossa campanha, que vai até outubro, das obras, que nós estamos finalizando as obras na nossa igreja. Estamos quase terminando, não terminamos ainda, mas estamos quase terminando. Estamos na fase final. Já estamos no templo novamente. Já estamos gravando aqui no templo, no novo palco. Então as obras estão terminando. E temos os meses de julho, agosto, setembro e outubro para a gente finalizar essa campanha. E contamos com a sua fidelidade. Contamos que você continue participando para que a gente chegue em outubro, a gente esteja liquidando todas as nossas dívidas com fornecedores. E tá. Estamos em dia, não estamos atrasados, as contas estão caindo no dia certo e nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. Somos muito gratos a Deus e a você que tem participado e tem sido fiel na sua contribuição. Então,
Esse momento é um momento de ofertório. Você aí onde você está, ore, não é? E peça direção a Deus da sua contribuição, da sua oferta, do seu dízimo. Enquanto nós estaremos aqui orando também, logo após eu farei uma oração audível. Ó Deus amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti por essa oportunidade de ofertar, de contribuir, de entregar os nossos dízimos, de entregar as ofertas destinadas aos campos, à manutenção dos campos missionários, a ofertas destinadas, Senhor, à ação social, à confecção de cestas básicas. Ó Deus, as nossas contribuições para a finalização das obras no templo. Nós pedimos que Tu abençoes o Teu povo e abençoe a Tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, ser fiéis, ó Deus, nos nossos compromissos. Abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que têm contribuído e também aqueles que gostariam de contribuir, mas estão sem condições de fazer isso nesse momento. Ó Deus, porque tiveram perdas salariais ou até mesmo perderam o emprego. Oramos por essas pessoas. Oramos, ó Deus, por cada um, no sentido de que Tu possas abençoar, ó Deus, e restaurar essas condições. E, ó Deus, fazer voltar, Senhor, os empregos, as atividades, para que possamos continuar, ó Deus, também contribuindo e abençoando para que a Tua obra prossiga. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais um domingo e você já sabe que nesse momento estou aqui para falar das nossas redes sociais. E eu tenho um pedido muito importante para você, para que você compartilhe a imagem que está lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook sobre a nossa meta para alcançarmos 1000 inscritos no nosso canal no YouTube. É importante que você nos ajude compartilhando, mandando para os seus amigos, para os seus familiares, aí nos grupos do WhatsApp, nos seus status, para que possamos alcançar esse número muito em breve. E assim nós poderemos fazer lives no nosso YouTube e também fazer outras programações. Eu conto com a sua ajuda. Vai lá, me siga no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, @IACVC Oficial. Irmãos, estamos chegando ao final do culto dessa manhã. Somos gratos a você de estar conosco, de participar, de estar junto de nós no culto de adoração, de louvor ao nosso Deus dessa manhã de domingo. E sempre nós terminamos os nossos cultos fazendo uma intercessão. Esse é um momento de interceder, de orar, de pedir. Há um telefone que aparece aqui, pedido de oração. Você, por meio desse telefone, você pode fazer contato aqui com a igreja, com o secretário da igreja. E esse telefone é um WhatsApp também. Você pode ligar, ou você pode mandar uma mensagem. Peço orações por essa pessoa, por você mesmo ou alguém pelo qual você está intercedendo. E aqui no culto a gente menciona esses pedidos e essas pessoas. Hoje temos aqui o pedido de orar por Isaura, irmã de Dona Zilda e tia da nossa irmã
Elza Aranha. Ela está com um problema grave de saúde, começou o tratamento, está fazendo quimioterapia e ela precisa da nossa oração, da nossa intercessão. Queremos orar também pela família Beato. Eles perderam o seu ente querido na semana passada, o senhor Daniel Beato, conhecido muito nosso. E a família também pegou esse Covid, mas estão superando. Alguns já estão curados e nós colocamos a família diante do Senhor, o João Augusto, a Dona Rode, a Ruth, a Ana Laura, Roberto, Noêmia. Colocamos toda a família diante do Senhor agora para que Deus também os console, conforte os seus corações pela perda do seu ente querido. Oramos também pela nossa irmã Paulília, por Andréia Barroso, por Ariane, por Márcia Faria, por Paulo Vanderlei, por Valdemar de Souza e por Luiz Sérgio. Esses os nomes que estão aqui, que chegaram até nós, para que nós estivéssemos intercedendo por eles. Então, nesse momento, os nomes vão aparecer aí na tela para que você possa também nos ajudar em oração, intercedendo por essas pessoas, orando por elas, para que todos nós reunidos aqui em culto possamos pedir a Deus a cura por essas pessoas e também o consolo para aqueles que perderam seus entes queridos e a gratidão por aqueles que passaram pela enfermidade e estão recuperados ou estão em recuperação. Então, enquanto ouvimos aqui 1 minuto de uma música, nós estaremos silenciosamente em oração. Convido você também aí onde você está a orar. Logo depois estarei encerrando este culto com oração, a bênção, e convidando você para logo mais às 18 horas estar conosco mais uma vez no culto que nós oferecemos a Deus neste mesmo domingo às 18 horas. Que Deus abençoe você, que você tenha um bom dia, um bom almoço e que Deus abençoe a cada um. Ó Deus amado, louvado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, por esse culto, por esses momentos de adoração, de louvor, momentos de meditação na Tua palavra, momentos de cântico, momentos de leituras, de orações. Ó Deus, momento de culto que somente Tu, Senhor, és digno da nossa adoração e do nosso louvor. Entregamos nas Tuas mãos todos esses nomes mencionados aqui nesta manhã. Ó Deus, Tu sabes da necessidade de cada um. Tu sabes, Senhor, quais são os problemas. Tu sabes quais são as dificuldades. Tu sabes, ó Deus, das enfermidades. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Por isso nós pedimos que Tu abençoes a cada um desses nomes, ó Deus, de acordo com as suas necessidades. Ó Deus, pedimos que, em nome de Jesus, Tu restaure, Senhor, os enfermos, aqueles que estão doentes. Ó Deus, não importa aquilo que nós chamamos de enfermidade grave, ou menos grave, ou mais grave,
esse grau, isso não há para ti, porque tu és o Deus dos impossíveis. Entregamos essas vidas nas tuas mãos, pedimos o consolo do Espírito Santo para aqueles que perderam entes queridos. Toma, Senhor, a cada um nas tuas mãos, e também, Senhor, recebe a gratidão daqueles que estão recuperados, daqueles que passaram, ó Deus, por situações muito difíceis de saúde, ó Deus, física ou mental. Nós entregamos a cada um nas tuas mãos, pedindo, Senhor, que tu recebas também a gratidão de cada uma dessas pessoas. Agora, Pai, nos despede na tua paz, ó Deus, que nós possamos ter um dia abençoado, Senhor, nas nossas casas, com as nossas famílias, que a tua bênção seja sobre todo o teu povo, onde quer que ele se encontre. Assim oramos e assim pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.